Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica 3, falando sobre a besta que sobe do mar e do seu líder, o anticristo, vamos agora ao capítulo 8, seus nomes, os nomes do anticristo. O nome anticristo só aparece nas cartas de João Evangelista. Vamos ler primeiro João, capítulo 2, versículo 18, em que ele diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. É claro que muitos, que têm se feito anticristo, está falando das atitudes daqueles homens dos dias do Novo Testamento, quando João está escrevendo esse texto, por exemplo, Nero, é um dos que se manifesta perseguindo a igreja e outros. Tá bom? Vamos agora também ao versículo 22 desse mesmo capítulo. Ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Esse texto tem levado alguns a acreditarem que seria o islamismo e o anticristo seria Maomé, porque ele nega que Jesus é o Messias. Sim, e muitas outras seitas negam, o anticristo vai negar também, aquele não era o Messias, o anticristo vai se apresentar como ele sendo o Messias. Então João está também usando esse termo anticristo mais uma vez. No próprio a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então veja, esse texto ele já contradiz aqueles que falam do islamismo, porque o islamismo acredita que Jesus veio em carne, Tá bom? Bom, e para concluir, vamos ler 2 João, capítulo 1, versículo 7. Que diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Este termo, o anticristo, vem de dois termos gregos: anti, significa contra, e Cristo. Logo, este termo significa contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo, que se opõe a Jesus Cristo. A origem do anticristo. Bom, Daniel capítulo 7, versículo 8, e principalmente Daniel 9, 26, que aí já vai falar também das 70 semanas de Daniel. Então vamos ler primeiramente Daniel capítulo 7, versículo 8, que nos diz: estando eu considerando as pontas, Daniel está vendo aquele animal, aquele quarto animal, a quarta besta do capítulo 7, tá bom? E ele está vendo, no caso, as 10 pontas daquele animal. Então ele diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Ou seja, ele vê a besta, ele vê o Império Romano e vê a manifestação do anticristo. Ele vê, quando ele vê olhos de homem e uma boca que falava, ele está vendo o anticristo se manifestando. Em Daniel 9, 26, ele diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações.
Esse texto ele também levou alguns a acreditarem que o anticristo seria um islâmico, porque diz a história que o general romano Tito, quando ele foi cercar Jerusalém, destruir Jerusalém, ele pegou os soldados daquela região. E claro, em volta de Israel, ali habitam quem? Habitam árabes, que são descendentes de Ismael. Então ele chegou à conclusão, alguns chegou à conclusão que seriam os descendentes de Ismael que manifestaria, de onde se manifestaria o anticristo. Porém, é pouco provável, né? Porque o que parece é que essa besta, ela é realmente o Império Romano. O mundo árabe hoje, ele, assim, em termos de potência, ele é praticamente insignificante. Se for verdade, então o combate de Israel será só com o mundo árabe. E só com o mundo árabe, Israel também tem armas atômicas, né? Então Israel conseguiria de uma certa forma reagir, apesar de serem muito mais, né? Porém, o mais provável mesmo é que seja a manifestação do anticristo no Império Romano, na besta. Como eu disse, os Estados Unidos faz parte do Império Romano, o redivivo faz parte dessa besta, e os Estados Unidos também é candidato, porque ele é a grande potência do mundo, e ele traz o símbolo que profeticamente nós observamos como um grande símbolo dos inimigos de Israel, a águia. O comentário prossegue. O anjo disse que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. O santuário é o templo, a cidade é Jerusalém. O povo que destruiu foram os romanos. Logo, o príncipe que é o anticristo virá de Roma. Ainda que tivesse árabes, esses árabes eles estavam lutando por Roma. O general era romano e principalmente a ordem para destruir partiu de Roma. Bom, o anticristo também recebe outros nomes, como o homem vil, o homem do pecado, o filho da perdição. Zacarias 11,16 chama ele de um pastor da terra. Segundo Tessalonicenses 2,8, o apóstolo Paulo chama ele de o iníquo, na nossa tradução, mas que seria melhor traduzido como o homem sem lei. Daniel 9,27, ele é chamado de o assolador e também de a ponta pequena. De todos esses títulos aqui, além de anticristo, contra Cristo, é importante comentar sobre esse número 6, o iníquo, ou o homem sem lei. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje já é uma situação de homens sem leis. Os homens estão criando leis absurdas. Semana passada foi criado na Polônia uma autorização para que a criança de 4 anos na escola, se ela falar, um menino, né, falar para professora que quer ser chamado de Maria, a professora tem que passar a chamar ele de Maria. E a menina, se disser que quer ser chamado de José, a professora tem que chamar ela de José. Isso é um absurdo, é uma loucura isso. Uma criança de 4 anos não tem condições de julgar isso. Ou seja, é claro que as pessoas estão passando por cima da lei. E as leis que protegem as crianças, que dizem que as crianças são vulneráveis, né, que elas têm que ser protegidas. Nós vemos como aqui no Brasil a lei está sendo jogada no lixo. Nós temos um tribunal que ele, ao mesmo tempo, ele investiga, ele denuncia, ele julga, ele faz de tudo. Isso é contrário à lei. Então, a tendência é que o mundo cresça essa atitude dos homens, né, que desconsideram a lei. Existe uma lei suprema, né, que está lá na nossa Carta Magna, na Constituição, que é a da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão está sendo tirada das pessoas. Isso vai crescer no mundo e não está muito longe o tempo em que os cristãos estarão sendo perseguidos exatamente pela opinião, dizerem que são contra determinada atitudes de homens.